O planeta Terra está precisando muito dos seus pensamentos. A dimensão terrena está descontrolada e é preciso que os humanos tentem neutralizar essas energias contrárias. É preciso que os seres humanos deixem de temer desastres, fome, guerras. Passam para o lado contrário. Ao invés de temer, construam mentalmente uma dimensão fraterna e de paz. Os vossos pensamentos constroem e são forças grandiosas de reconstrução planetária de uma consciência maior. Façam mentalizações diárias em prol da paz planetária, do equilíbrio racional. Ajudem os vossos irmãos humanos dentro das suas possibilidades. Os seres humanos são capazes de criar energias positivas que podem se dispersar por todo o planeta. Senhores são capazes disso. Senhores são capazes de ajudar o Criador a criar, porque senhores são seres co-criadores das suas necessidades e conceitos. Em vosso coração está a cápsula capaz de amar tudo o que está à sua volta. Façam esse trabalho. Quando um ser humano pensa positivamente em prol do seu próprio planeta, é criada uma esfera de luz que pode se juntar, que busca outra célula de luz, e isso gradativamente forma uma egrégora solidária de luz e de criação. Não prejulguem que senhores são pequenos perante a tudo que precisa ser feito. Senhores são muito maiores do que pensam ser. Senhores são seres criadores. Senhores são deuses. Senhores são capazes de modificar a ordem planetária. Não julguem
e não se prejulguem, porque os senhores não se conhecem em suas verdadeiras essências divinas, eternas. As palavras podem não ser compreendidas, mas a energia, sim, essa pode ser observada e levadas a um nível de consciência muito maior, para que possam construir um mundo melhor para os senhores mesmos. Nós, seres estelares, estamos ajudando o planeta Terra de acordo com as nossas possibilidades, mas não podemos interferir diretamente na sua sociedade e nos seus comandos. Existem códigos que precisam ser respeitados. Por isso não podemos interferir em tudo aqui. Muitos humanos perguntam: por que não chegam de vez? Porque a segurança a nós e aos próprios senhores não seria adequada. Haveria conflitos. Estamos preparando os seres humanos para descermos, sim, e nos fazermos presentes, sim, mas de uma maneira inteligente, sensata, equilibrada e consciente, não de uma maneira abrupta, porque não seríamos aceitos. Mas já está existindo uma concepção bastante aprimorada deste aceite da nossa presença. Estamos tentando ajudar, estamos tentando preservar a vida do planeta, toda a vida. Os senhores são muito preciosos para o meu comando e para todas as ordens superiores, estelares e cósmicas. Senhores são seres superiores e necessários a esta reconstrução planetária. Em diversos países, as nossas presenças estão sendo observadas. Mas estamos fazendo um trabalho de aproximação consciente. Não queremos invadir, queremos compartilhar ensinamentos que preservam a espécie humana e a espécie da vida em todas as dimensões aqui neste plano.
algumas formas que usamos de aproximação variam entre a física, a mental e a subjetiva, dentro de uma visão espiritual. Estamos nos fazendo presentes em vários lugares, sem que apareçamos como somos. Não estamos mistificando a nossa presença. Estamos apenas nos fazendo ouvir e entender através da imagem humana de um ser que se posta como canal nos centros espíritas, nas igrejas, nas reuniões. Estamos presentes em diversas ocasiões para que possamos nos fazer entender sem que sejamos intrusos. Não invadimos, não somos intrusos, somos irmãos das estrelas vindo a esse planeta, e não é de agora. No tempo do seu mestre, Jesus, já estávamos aqui, já estávamos vindo aqui. Amamos, senhores, respeitamos, senhores. Não queremos que nos entendam e nos vejam como superiores, porque não o somos. Somos iguais, em ordens diferentes. Somos iguais em estágios diferentes. O ontem deixa de ser ontem quando se pensa sobre ele hoje. O amanhã só existe quando o trazemos para o agora. A consciência maior explica que não existe o amanhã, não existe o ontem, e somente o agora. Façam os vossos trabalhos de conscientização do amor maior entre senhores. Não se prejulguem, não se julguem, apenas sejam claros e especiais para si mesmos, fazendo obras que os dignificam, obras que os senhores vão deixar como marco positivo da vossa passagem aqui. Deixem os vossos marcos para os seus herdeiros, para os seus amigos. Uma presença maior se faz com gestos maiores. Foi deixado para que esse moço comandasse uma câmara de regeneração celular, aonde, na verdade, operamos em dimensões superiores
patrocinando a cura do corpo físico para doenças físicas e mentais e espirituais. Através desse moço, deixamos uma oportunidade dos senhores nos sentir dentro da nossa capacidade que nos é permitido fazer. Estamos aqui em vosso planeta. Vamos ficar. Vamos compartilhar responsabilidades para que tudo isso não termine. O planeta Terra tem menos de 1 milênio para se regenerar. E, senhores, são os guardiãos que vão poder passar para os seus sucessores as mensagens de cuidados planetários, assim como existenciais da própria espécie. Ensinem. A responsabilidade que os senhores têm, assim como toda a humanidade tem, é de cuidar do vosso planeta e cuidar da vossa existência interior e superior, para que quando possamos recebê-los, senhores estejam prontos a adentrar as grandes naves, para que lá possam ser regenerados e limpos de todas as impurezas físicas, espirituais e existenciais. Estamos lhe esperando a todos do planeta Terra, em várias naves, que os senhores dizem gigantescas, mas que numa concepção cósmica são pequenas ainda. Eu lhes desejo paz. Eu lhes desejo saúde física. Eu lhes desejo luz em vossas consciências. Eu lhes desejo o que o Senhor dos Senhores assim os deseja. Vivam a vida. Busquem viver. Confraternizem-se consigo mesmos. Orgulhem-se de estarem aqui. O mundo, o plano espiritual, existem dimensões imensas de seres que precisam encarnar, que buscam desesperadamente a chance de reencarnar. A fila de espera é longa. Os senhores conseguiram a chance de aqui estar. Então, aproveitem e nos ajudem. Precisamos da vossa ajuda. Os seres humanos são partes vivas de uma dimensão eterna,
que aqui está presente. Respeitem-se, amem-se, confraternizem-se. Todos estão e são passageiros de uma grande viagem que fisicamente, materialmente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Estamos esperando, senhores, no ponto de chegada. Não estarão sozinhos. Esperamos que nos tragam braços abertos de luzes, de consciências superiores. De uma coisa não se esqueçam: senhores não são quem pensam que são. Senhores são superiores ao que pensam ser. Entrem para dentro de si, busquem as vossas essências, meditem. Senhores são seres divinos, importantes demais para se perderem ao longo do caminho. Estejam em paz e na paz. Ousem, façam, realizem os vossos milagres, transformem as vossas vidas em atitudes nobres, cada vez mais. O que os senhores pensarem que podem fazer, façam. Se não der certo a primeira vez, tente a segunda. Tente quantas vezes mais. Não desanimem da vida. Não desanimem de ser senhores mesmos, dentro dessa complexidade divina. Assim seja, por todo o sempre. Assim há de ser, e assim o é. Acho que as pessoas não podem ficar mais, por ser um final de dia e todos estão cansados. Acho que tem muitas perguntas a serem feitas, se o senhor autorizar. Sim, sim, certamente sim. O senhor pode me dar um pouquinho dessa sua água? Em nosso mundo não há água. Isso é um privilégio desse planeta. Aproveite. Isso. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Sim, senhor. Por que não há água no seu planeta? Porque as dimensões climáticas e físicas assim não permitem. E não há necessidade de água. Porque a nossa complexidade biofísica e biológica
já ultrapassou essa necessidade. Os nossos órgãos são diferentes dos seus. Todo o processo já se faz diferenciado há milênios. Não precisamos de água. Por isso as suas naves buscam água em planetas distintos e acham que lá não pode haver vida. Não precisamos de água. Mas eu acho uma coisa fantástica essa água. Como estou num corpo material, um corpo humano, eu posso experimentar essa relação humano e estelar com esse líquido. Eu, numa dimensão fora a matéria, não necessito dela. Essa cumplicidade matéria e luz me permite experimentar, compartilhar. E eu gosto, mas não necessito dela. Entende? Diversos planetas há vida. Em diversos planetas existem vidas. Mas a concepção de vida, numa visão terrena, só pode existir vida se houver água. Mas eu vivo num plano onde não há água. Porém, a minha dimensão física, biológica, é diferente da sua. Não necessitamos de água aonde eu vivo. E estamos todos existentes. Mas eu acho muito bom. Mas como eu disse, só posso experimentar estando com o canal mediúnico. Caso contrário, a minha dimensão não tem como assimilar esse líquido. Não tem como, não tem. Senão eu levava um pouco. Senhores querem água? Senhores podem. Uma das coisas que eu acho muito incrível é o que os senhores fizeram agora, sorrirem, que eu estou aprendendo. No meu mundo não há sorrisos. No meu mundo não há expressão fisionômica. Nem lágrimas, nem choro, nem sofrimento. Nada disso é expresso em fisionomia. Somos como isso, sem reação. Mas a minha vinda a esse plano, como missionário da minha nave, Slanta, me permitiu ao longo desses anos experimentar algumas emoções do seu mundo, que entre elas existe a água. E eu estou aprendendo aos poucos a sorrir. O que me é difícil, porque este rosto não é o meu. Se houver alguma pessoa que tenha a vidência, poderá ver o meu rosto como é. Eu me lembro quando eu sorri pela primeira vez, timidamente, um pouquinho. Mas foi boa a experiência. E eu me permiti a aprender um pouco mais. Quando eu vejo os senhores sorrindo, fico com inveja. Querem perguntar alguma coisa? Sim, Marquinhos, eu gostaria de fazer uma pergunta e um pedido. A energia elétrica no planeta Terra mudou completamente a nossa forma de viver e hoje nós não conseguimos viver sem energia elétrica. Mas o livro de Urântia, na página 467, diz o seguinte: há inata na matéria e presente no espaço universal uma forma de energia não conhecida na Terra,
Quando for feita a descoberta dessa energia, então os físicos irão sentir que terão solucionado, ou pelo menos quase, os mistérios da matéria. E assim terão dado mais um passo no sentido de se aproximar do Criador. Poderia nos falar alguma coisa sobre essa energia, o nome dela, característica, alguma coisa assim? Existem energias prânicas que não são físicas, mas que não precisam de fios, como os senhores. Atuam em qualquer equipamento que o Senhor queira, sem necessidade de ter contato físico como isso. Quando o Senhor disse que os senhores não conseguem viver sem energia elétrica, conseguem sim, porque há vento, há sol. Tudo isso pode ser modificado através da modificação dos equipamentos existentes. Se o Senhor botar o seu equipamento com alguma coisa ali fora, o sol, o vento alimenta, não precisa de fio, não precisa de eletricidade. Essas luzes podem estar acesas sem precisar de fios, sem precisar de geradores. O planeta Terra descobriu certas coisas erroneamente, sem necessidade. Baseado nas experiências e nas respostas que obtiveram, continuaram invadindo uma consciência que não era permitida. A eletricidade, assim como outras formas de manutenção das suas máquinas, são completamente desnecessárias. É como se o Senhor fizesse uma grande construção e nela não entrasse ninguém. São coisas estúpidas, absurdas. Não estou julgando com esse termo que eu falei agora, mas não entendam mal ser estúpidas e absurdas. Essa maneira de entender as coisas são desnecessárias. Senhores podem sim viver sem energia elétrica, só que terão que ter acesso a outros tipos de energia, que no caso a prânica, que os senhores ainda não descobriram. A energia prânica é tão forte quanto a luz, quanto um foco de luz que transmite energia, e a luz é sólida. Senhores acham que a luz é uma frequência sutil. Não é, é uma frequência sólida. A luz tem forma e peso. Se os senhores souberem, aprenderem mais sobre isso, não vai precisar de energia elétrica, não vai precisar de geradores enormes, inclusive nucleares. O ser humano não está preparado para lidar com energia nuclear. Ele não sabe usar. Ele tenta usar e usa como arma de subjugo de outros povos, para amedrontar, assim como usam para a saúde em determinados aparelhos, mas não sabem usar, não estão preparados para usar. Há 40 anos falamos com este canal mediúnico que os seres humanos não poderiam descobrir certas coisas, mas ele não teve coragem de avisar a humanidade do que falamos com ele. E entendemos, não estamos o responsabilizando, mas entendemos que seria difícil mesmo ele passar uma coisa que a humanidade desconhecia. Como ele iria provar? Baseado em quê? No que ele dizia? Então entendemos o porquê não foi passado. E não foi passado somente para esse canal. Existem outros canais no seu planeta que foi passado a mesma informação. E nenhum deles teve a coragem de passar. Senhores não jamais ter mexido em subpartículas atômicas, porque os senhores não sabem lidar com isso. Assim como certos medicamentos, os senhores estão
usando certos medicamentos que estão matando pessoas. Senhores não sabem usar certos medicamentos, porque não aprenderam a genética das células, das diversas células. Então não entendemos por que os senhores persistem em trabalharem em energia atômica se não a conhecem. Quanto ao que o senhor perguntou, todo esse processo um dia vai melhorar. Sobre a sua pergunta, ainda o planeta vai descobrir, mas ainda não está preparado. Vai demorar muito tempo? Sim, senhor. O seu planeta corre riscos enormes. Por isso estou aqui. Por isso estamos aqui. Por isso viajamos em velocidades multidimensionais, buscando recursos para aplicarmos aqui em outros planetas. Na casa do meu pai existem muitas moradas. E isso é verdade. Marquílio, uma outra pergunta. O professor Laércio Fonseca, numa das suas palestras, disse que os registros arcásticos são feitos por uma máquina chamada Dijar, e que essa máquina teria a possibilidade de atuar como o nosso protetor, mandando mensagens subliminares, intuições. Realmente existe essa máquina fazendo esses registros arcásticos? Para quem? Ele não citou da existência da máquina. Mandando para quem? Não existe máquina, moço. Existe experimento. Mais um experimento desnecessário. Mais um. Não existe essa máquina. Okay. Existe um experimento de fazê-la. Existe um projeto para fazer. Sim, senhor. Mas a máquina em movimento, em atividade, não existe. Porque ainda não descobriram algumas coisas que está no seu ar, na sua atmosfera. E tomara que não descubram mesmo. Porque não há necessidade. Os senhores têm tudo aqui para conviver em harmonia, em progresso e paz. Mas buscam ser aquilo que não podem, aquilo que desconhecem. Daí tudo isso que existe de contrário no seu planeta, desnecessariamente. Os seres humanos poderiam aprender muitas coisas com os animais, com alguns animais, que estão muito próximos aos seres humanos e são dóceis, são carinhosos, são fraternos. O grau de concepção de inteligência é diferenciado, sim. Mas, além disso, existe toda uma gama sutil de superioridade na própria forma de ser, que o homem deveria acompanhar. Muitas pessoas julgam ser donas das outras e não são donas de si mesmas, porque não aprenderam nada até agora. Não estou julgando, estou lhe dando respostas. Eu não julgo, e nem acuso, e nem defendo, mas estou lhe respondendo. Esta máquina não existe. Sim. Ela está sendo experimentada. E é feita por quem essa máquina?
por um grupo de pesquisadores esotéricos, místicos. Não, mas não são humanos. Não são humanos, são pesquisadores esotéricos e místicos. Outros seres. Sim, senhor. Entendi. Ok. Marquinhos, eu fiquei muito abalado com uma informação incorreta que eu dei Sim. para algumas pessoas. Eu Tem sei. como consertar essa informação incorreta que eu dei? Estamos pensando como fazer. E vamos lhe responder. Muito obrigado. Apenas houve uma precipitação na resposta para o Senhor. Mas isso vai ser consertado. Muito obrigado. Marquinhos, uma última pergunta, acho que é, sem citar nomes, mas acho que é uma pergunta que todos gostariam de fazer. Para os próximos anos, vamos ter um governo de direita ou de esquerda? Veja, como estamos dentro de uma plateia, não vamos gerar incômodos ou contradições ou não deveremos ser imperativos dentro de uma visão que só a nós interessaria. Mas digo para o Senhor que as coisas certas irão acontecer. Porque existe uma consciência que preserva a vida e os direitos e os valores. Então essa consciência vai imperar. De uma maneira ou de outra, vai imperar. Porque não se trata de uma pessoa ou outra, se trata de um país, onde pessoas, crianças, idosos, doentes, hospitais, pessoas que não têm capacidade de pensar, pessoas que não sabem sequer estão vivas, pessoas que estão em coma, crianças que estão nascendo, que vão nascer. Tudo isso está em jogo. Então a grande consciência cósmica vai agir. Não eu, não o Senhor, não esses, mas a consciência vai agir. E o que tiver que ser feito, será feito. A bem de tudo isso, todos esses que eu disse. Porque são pessoas inocentes, que não podem pagar por erros de alguns. Existem valores e valores. Temos que respeitar todos os valores e deixar que a grande consciência cósmica julgue e ajude, para que as pessoas, de um modo geral, não passem por sofrimentos mais uma vez. Chega a todos esses mortos que houveram recentemente. Então, essa resposta para o Senhor fica nesses termos que eu lhe dei. Exatamente para não criar impasses. Cada um é responsável pelo que pensa e pelo que faz. E o resultado do que pensa e do que faz virá logo à frente. Haverá arrependimentos para alguns e glórias aos outros, mesmo que os arrependimentos e glórias sejam temporários, mas que seja feito à vontade de cada um perante a sua própria consciência e direito de ser. Está respondido? Mais ou menos. Acho que a resposta está adequada ao momento. Sim, senhor, não compreendo isso. Que bom. Bruno, por favor. Marquinhos, por favor. Eu já visualizei um objeto iluminado próximo à Lua por volta das 10 horas da noite, aqui na Urca, em forma de T. Seria uma nave da Frota Prateada? Existe um portal
principal e 3 menores, 3 portais menores nesta pedra, aonde as naves multidimensionais trocam de polaridade ao entrar e ao sair. Existem várias naves procedentes de diversos planetas e diversas ordens que acessam esses portais que o Senhor está dizendo. Um portal. E, sim, existem portais. Existe um principal e 3 menores. No planeta. Não é daqui. São portais multidimensionais de entrada e saída de naves experimentais e de observação. Elas não vêm passear, elas vêm em trabalho. Proteger. A prata prateada nos protege, né? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ela praticamente é feita de anjos. É? Sim, Senhor. A base fica no Havaí, né? Não, a base não fica no Havaí. A base principal fica na Antártica. Antártica. Sim. No subsolo. Sim, Senhor. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você comentou que em 1000 anos, né? Nós vamos nos preparar para uma mudança para esse planeta, sobreviver mais. Até 1000 anos. Até 1000 anos. Até 1000 anos. 1000 anos. Então, partindo desse pressuposto e do jeito que nós estamos agora, nós vamos ter uma superpopulação, certo? A não ser que pratiquem novamente o que acabou-se de fazer aqui na Terra, que mataram milhares, milhões de pessoas. Então, Aí a superpopulação não vai acontecer. então você sabe que para a existência do planeta, algumas medidas têm que ocorrer. Infelizmente sim, por conta da não prudência. É resultado de todos os atos praticados. Sim, principalmente a proliferação desenfreada de humanos. O planeta não suporta uma quantidade maior do que a que ele suporta de humanos. Então, forçosamente, existem forças maiores que produzem essas coisas. Tá. Falando nessas forças maiores, podemos fazer perguntas sobre ou é melhor? Essas forças, eu vou lhe dizer, veja, em todas as respostas que eu dou, eu tenho que ter o cuidado de não responder uma coisa que alguém não esteja em condições de ouvir. Então eu tenho que ter esse discernimento de responder dentro do necessário que todos entendam, e não 1, 2, sim que todos. Isso me limita um pouco nas minhas respostas, porque esse cuidado tem que ser mantido. Tá. A senhora concorda? Então, deixa eu te fazer Então, quer refazer a pergunta? Quero. Posso? Sim, pode. Podemos supor, né, que seria como se fosse assim uma eleição, né, uma eleição, né, só que tem um conjunto de pessoas que votam por isso, pelo caminhar do planeta. Sim. Qual é a sua pergunta? Não, essa é a minha pergunta e você disse sim. A sua pergunta? Eu queria... O que acontece? Supondo que, né, para você levar a cabo tudo isso para o planeta, Sim. em nome do planeta, para ele se regenerar, para ele conseguir sobreviver, Sim. né, a gente tem que tirar da equação uma espécie. Sim. Entender que ela já desempenhou o papel e que, infelizmente ou felizmente, o planeta é bem maior do que isso. Sim. Tá? E aí, no caso,
clã, vamos dizer, não é clã, mas pessoas se reúnem para decidir, pessoas humanas se reúnem para decidir o futuro. Sim. Não seria o futuro, mas os caminhos para a sobrevivência do planeta, para essa renovação. Sim. Concorda com isso? Sim, isso eu não tenho que concordar. Veja. Isso é factível. Eu vou lhe explicar. A minha explicação. Isso é uma condição do seu próprio planeta, ter esse grupo de pessoas que comandam, que decidem, que orientam todo um povo nesse caminho. Certo. Esse grupo tem dois aspectos. Esse grupo pode estar unidos e esse grupo pode apenas estar formado. O que eu quero dizer? Que dentro desse grupo podem haver divergências, onde as pessoas dentro do grupo vão se discordar entre si e podem haver certos direcionamentos que afetam o povo, que vá contra o bem-estar do povo, assim como pode haver procedimentos que vão ajudar o povo. Mas essa responsabilidade é de cada uma das pessoas que compõem esse grupo. Eu só vou lhe dizer uma coisa: ação, reação. Se a ação for consciente, inteligente e que leve ao povo que esse grupo comanda paz, saúde, equilíbrio espiritual, felicidade, vamos dizer, no todo, aí esse grupo é merecedor de louvados sejam. Se esse grupo não fizer por onde disso, esse grupo arca com consequências futuras. Isso é natural de cada povo, de cada país, mas de cada sociedade, sim. Tá, agora duas perguntas na mesma questão. Sim. Nós temos gente lá, né? É pronto, não. Sim. O que acontece? Esse grupo de pessoas são todas pessoas ou algumas têm contato? Sim, eu lhe entendi. Não. Algumas pessoas não são pessoas. Eu lhe entendi. Sei onde a senhora quer chegar. Algumas pessoas desse grupo não são humanos. Na verdade, ninguém é humano. Mas dentro dessa outra visão não são pessoas, seres... Não são 100% humanos. Sim, não são 100% humanos. E tem humanos que, vamos dizer assim, têm as mesmas habilidades do senhor Adilson. Pessoas que não são humanas. Não, pessoas humanas, vamos supor, você não é humano, mas o Adilson é, certo? Sim, certo. Então, tem pessoas nesse grupo que têm a mesma habilidade, vamos supor, de... A mesma habilidade que o Adilson tem, é isso que eu quero dizer. São pessoas que são manipulados. Manipulados. Mas estão aí pelo lado das trevas, pelo lado da energia negativa. Adilson, desculpa. O que é permitido a confederação deixar o livre-arbítrio e não interferir e para esse tipo de interferência direta na humanidade, e direcionar para esse outro lado escuro, o lado que não é o desejado para a evolução da... Veja, o senhor está vendo lá fora, está escuro? Sim. Mas há luzes. E a quantidade de luzes é muito inferior à escuridão da noite. Assim é. As forças do mal são muito fortes, são muito incisivas. As forças do mal não têm parâmetros, não têm lógicas, não têm
condições de respeito. Não tem caráter. Sim. As forças do mal não têm princípios. Elas agem ao prazer do que querem fazer e não medem consequências. Elas não admitem derrotas. Elas cumprem aquilo que querem cumprir. E as forças do bem, essas têm que respeitar padrões. Essa força do bem respeita normas, como os senhores chamam. Estou falando em termos humanos. Essas forças do bem defendem princípios de respeito, de lealdade, de igualdade, de fraternidade. E as forças do mal não respeitam nada. Mas as forças do bem têm que seguir princípios. As forças do bem têm que seguir padrões, códigos éticos, cósmicos, estelares, universais. Por isso elas não podem agir como a luz das trevas agem. Aí o Senhor diz, como luz das trevas? Elas têm luzes. Elas são poderosas. Elas têm estrutura de domínio. As trevas existem. E muitas pessoas brincam com as forças das trevas, pensando que estão brincando com a luz do sol. Depois que começam, não voltam mais, não tem como sair. As forças das trevas não permitem que uma pessoa saia do domínio delas depois que entrou. Se o Senhor encostar uma ponta do dedo nas forças da treva, ela leva sua mão, leva seu corpo, leva sua alma, leva seu espírito, leva a sua identidade. Nunca mais o Senhor volta para a luz, porque existe um arbítrio. Se o Senhor colocou o dedo porque o Senhor quis, então lhe é permitido colocar o dedo. Só que a consequência que o Senhor desconhece, também o Senhor vai receber. As forças da luz é sutil, é suave, existe, é forte, assim como a fé no seu Deus. Tem que existir e tem que ser forte, que é para o Senhor não ser abatido, não ser subjulgado. Porque as forças do mal usam determinados meios que o Senhor não sente. Fica tudo muito bonito, muito lindo. Aí o Senhor bota o dedo. Quando o Senhor botar o dedo, o Senhor não volta mais. Nunca mais. Sim? Sim, senhora, está. Está. Não podemos prever, porque as coisas não estão ainda planejadas. Estão dando um passo à frente e um atrás, um à frente e um atrás, para ver a reação do resto dos países daquela área de terra. Mas estamos atentos a isso também. A senhora esteja tranquila que estamos atentos, inclusive nos países vizinhos, mas estamos operando dentro da guerra. Senhor? Diz que quando se bota o dedo na porta das trevas não tem retorno. Sim, não tem enquanto o Senhor assim não decidir retornar. Porque algumas vertentes religiosas, espiritualistas acreditam que tudo tem recuperação. Tem de acordo com o seu arbítrio. Se o Senhor quiser voltar, o Senhor será ajudado a voltar. Mas se o Senhor não se predispor a voltar, elas não permitem o Senhor voltar. O Senhor, sim, o Senhor terá que ter um esforço muito grande para voltar. O Senhor terá que pedir ajuda. E vai voltar,
baseado no seu conceito de arbítrio. Uma outra pergunta. Por que sempre a base é que é afetada e subjugada? Faça a pergunta, por favor. Melhor? Por que sempre a grande massa morfa é que é afetada e prejudicada? Porque a idade é a faixa que menos pensa, é a faixa que menos se sente com poder de se transformar e de reagir a favor de si mesma. É a faixa que aceita e não é a faixa que determina. A faixa mandante sempre vem com uma roupagem muito mais pesada, violenta e subjugadora. A parte mais inferior, ela se prejulga não ter forças para reagir. E aí, consequentemente, sem querer, ela aceita ser subjugada. E a parte dominante cresce cada vez mais pesado, mais violenta. Então é correto a classe que é mais abastada pensar pela parte que é menos abastada. A parte que pensa, sim, a parte que raciocina, que pensa, tem que socorrer a parte inferior. Precisa socorrer para ajudar, para erguer, para clarear a mente, para dar sentido a uma existência, para dizer para essa classe: vocês podem sair dessa fase que estão. Mas eu acho que não é uma questão de classe, porque em qualquer classe você deve encontrar pessoas inteligentes e pessoas burras. Em todas as Em classes. todas as classes. A educação afeta o cérebro. Sim. Não afeta, mas existe uma predisposição. Até entendo geneticamente, biologicamente, mas existe uma predisposição. Sim, existe geneticamente, predispostamente, mas toda essa reação de inteligência e de consciência começa com os anteriores. Isso vem passando de geração em geração, até que alguém, dentro dessa geração, desperte e resolva romper com esse ciclo de ser dominado. Eu entendi ambas as partes. Marquinhos, você diz que vai haver um momento da revelação, né, em que todos vocês, né, todos os grupos que trabalham pelo planeta, eles vão começar a se apresentar para a humanidade. Mas vocês estão em dimensões diferentes da nossa. Sim. Né? E como que vocês vão conseguir fazer isso? Vai ser sempre através de canalização, Não. essas canalizações? Não, senhor. Quando as naves começarem a vir mais presencialmente, mais efetivamente, senhores vão ver os seres dentro das naves como somos. Não seremos representados por canais mediúnicos. Não haverá mais necessidade disso, porque quando isso se der, já estará havendo toda uma consciência de recepção e de aceite planetária. Não na totalidade, entendemos isso, mas numa grande maioria que passarão para os outros que não existe perigo. Não viemos para dominar, senão já teríamos feito há muito tempo. E no caso, esses momentos eles acontecerão quando vocês passarem pelos portais, por esses portais interdimensionais? Sim, passamos por eles sempre. Entramos e saímos sempre. Só nos fazemos visíveis quando assim o desejamos. Mas a Slanta não pode chegar aqui. A nave Slanta não pode chegar próximo à Terra, porque ela alteraria todo o processo de comunicação do planeta. Ela ia haver fortes interferências, mesmo que tomássemos precauções. Mas não queremos correr o risco, porque existem aviões no céu, existem máquinas, existem processos de cura sendo operados através de máquinas que não podem ter interferência. Existem aparelhos colocados subcutaneamente
que não podem receber variações de interferências de ondas de rádio e outras. Então a nave Slanta não pode chegar próximo à Terra, por isso. E existem muitos tipos de avistamento, né? Sim, mas eu acho que no mundo inteiro. De nós conseguirmos perceber são como se fossem pontos de luz ou estrelas que às vezes cortam, né, o espaço. Essas seriam naves ou seriam sondas? A maioria que os senhores verem cruzando são sondas. A maioria são sondas. A maioria. Mas existem as naves de menores tamanhos que migram de um portal para o outro. Se o senhor mudar a sua frequência, o senhor se torna invisível aí, onde está sentado. Um dia o senhor vai aprender a mudar a sua frequência e o senhor vai ser um homem invisível. E isso é plenamente possível, dentro da sua capacidade de mudar, que o senhor vai levar algum tempo para aprender. Talvez não nesta encarnação. Você mencionou a questão do tamanho, a ordem de grandeza, qual seria o tamanho da nave, quantos de vocês estariam nessa nave? A nave Slanta tem 482 quilômetros. Aqui é São Paulo. Uma vez eu vi um relato que um avistamento, né, na costa oeste dos Estados Unidos, e vinha até parte do Chile, né, na América Central. Existem naves gigantescas. Porque as dimensões cósmicas não são equivalentes ou mesmo próximas às dimensões conhecidas pelos seres humanos. O Senhor olha uma montanha, o Senhor imagina a distância que tem entre o Senhor e a montanha. Se o Senhor olhar para o céu e não enxergar o céu, o Senhor não tem como dimensionar o diâmetro de uma nave de intergaláctica, porque as naves intergalácticas são muito grandes. Embora o Senhor possa pensar que de uma viagem intergaláctica as naves deveriam ser pequenas para assumir velocidade, mas isso em termos estelares não é assim que funciona. Tanto uma nave de pequeno porte quanto uma nave gigante, ela tem a mesma capacidade de locomoção, a mesma, independente do tamanho de uma e de outra, devido à tecnologia que usamos. Entendeu? Se uma nave grande, esse copo, se o senhor botar aqui, botar no centro da mesa, na parte de baixo, olha a dimensão. Está vendo? Assim é um exemplo. Não mais perguntas, eu vou embora. Para quando que vai ser a visita de vocês? Como? Para quando que a gente vai conseguir ver e sentir que vocês estão aqui com a gente? Sim, quando a senhora vai nos ver e nos sentir. Estamos aqui, como eu disse, muitos anos. Antes de Jesus, estávamos aqui. A grande carruagem de fogo no céu, quando o menino nasceu, eram naves. Então, veja que, à medida que os seres humanos entenderem que não estão sozinhos no universo, que na casa do meu pai há muitas moradas. Quando o ser humano entender que pode conviver com seres de diferentes posturas, diferentes formas, harmonicamente, pacificamente, irmãmente, aí apareceremos de vez. Então, provavelmente não vai ser para a nossa geração. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Está nascendo muitas crianças com problema de autismo.
poucos graus. Eu tenho um bisneto que é autista, mas um grau bem pequeno. Ele interage com todo mundo, mas tem momentos, por exemplo, quando está à beira da praia, ele se senta, parece que ele está meditando. Ele olha para o mar. É porque existe nesse momento sim, existe uma disfunção de presença. É porque ele muda de frequência mental. Ele fica. Sim. Não é agressivo, não piora. Sim, é porque ele muda de frequência. Ele é muito inteligente ao final. Sim, isso não é doença. O autismo não para nós seres não é tido como doença. É tido como uma diferença, mas não é doença. O autismo não é doença. O autismo é um aprendizado para quem os olha. Eu também acho que seja assim. Mas eu sei que tem estatísticas que toda família vai ter um autista. Toda família tem um autista. E eu tenho médicos que veem, pesquisam isso e diz que está sendo muitas crianças com autismo. Ele nasceu em pandemia, plena pandemia. E aí ele está com dificuldade de falar, de se comunicar. Agora já está se comunicando, ele faz 3 anos agora. É normal. Mas acho Essa disfunção da fala é normal. Mas vai recuperar. Vai recuperar. Demora um pouquinho, mas vai recuperar. Está sendo tratado, está melhor, ele é alegre. Mas vai recuperar. Isso mexeu muito comigo. Não, puxe assunto. Faça falar. Mostre, independente dele estar associado ao que a senhora está falando, continue falando, continue manuseando. Deixe que ele se interesse sem que a senhora o obrigue. Sabe? A senhora vai mexendo nas coisas e deixa ele se interessar. Existem crianças na nossa nave que são crianças de outros planos que têm esta disfunção. Eles param e ficam lembrando de onde vieram. É interessante, por exemplo, porque a mãe trabalha, quando chega, ela, por exemplo, ela vai cozinhar, bota um avental nele, de pau, não manda ele fazer nada. E ele interage com ela, e ele fica contente porque está fazendo aquilo com ela. Sim. Vai lavar roupa e fazer a mesma coisa. Eu acho que é uma forma, até porque ela é psicóloga também, é uma forma de interação. Sim. Porque se ele for colocado isolado como doente, ele se torna um doente. E ele não é doente. Nós não tratamos eles como doentes, pelo contrário. Mas tem famílias que os tratam. Então, sim, eu morava no lugar. Já me falaram casos como esse e eu falei as mesmas coisas. Interaja com a criança, deixe a criança participar de tudo o tempo todo. Senhores, não tem mais perguntas? Eu vou embora. Senhor. Existem outros planetas onde os seres funcionam à base de água, como aqui? Existe sim, mas em planetas muito longe do Sol. Existem sim, mas planetas muito longe do Sol. Em galáxias muito distantes do Sol. Distantes do nosso Sol? Sim, senhor. Existem galáxias que têm os seus próprios sóis. Existem galáxias com 5 sóis e outras com mais sóis. Cada um no seu grau de proximidade um do outro. Existem galáxias com dimensões cósmicas. E aí para existirem, precisam de sóis. Porque o Sol não é só para iluminar, não é só para aquecer. O Sol é um centralizador de energia magnética. Então tem galáxia que ela é tão grande que precisa de 5 sóis. Seguindo a pergunta dele, então, se a água que nós estamos procurando no planeta para poder começar a habitar, né? Sim. Para começar a colonizar.
Sim. Tão longe, não será em 500 anos que conseguiremos isso. Os senhores têm 1000 anos, têm menos de 1000 anos. Exato. Aqui, essa forma inteira, próxima à Lua, que eu vejo aqui na Lua, é um portal ou é também nave? Eu não sei exatamente quando e o que o senhor viu. Eu posso lhe responder que existem sondas e existem naves atuando nesse lugar. Quanto ao que o senhor viu, eu não posso entender. Eu não posso chegar aonde no momento que o senhor viu. Só posso dizer que existem naves pequenas, muito pequenas, e existem sondas também. Marquinhos, eu tenho uma pergunta. Eu recebi uma informação, vamos colocar assim, de que um planeta muito distante, você está falando dessas distâncias, né? De que um planeta muito distante ele explodiu e que os habitantes desse planeta eles foram trazidos, né, de forma espiritual, eles foram trazidos aqui para a Terra e eles estão reencarnando aqui na Terra, e que uma das missões sua e de diversas outras bases estelares que estão atuando aqui conosco seria de tomar conta desses seres que continuam reencarnando aqui, que era uma espécie de uma missão de vocês tomarem conta desses seres que começaram a reencarnar aqui. Isso procede? Procede. As nossas funções aqui, porém sem serem invasivas, são várias. Esta é uma delas. E aquele asteroide que diz que talvez atingisse a Terra? Não, não vai atingir. Também é uma das faces que estamos cuidando. Então vamos embora com as forças do bem, da luz e das bênçãos do Senhor, dos senhores que é o seu Deus. Muito obrigado ao Senhor. Muito obrigado. De nada. A Câmara, como esse moço disse, esse irmão disse, está franqueada a todos os senhores. Quem quiserem assim usá-la, é só entrar em contato com ele. É assim? Estejam em paz. Nem por um momento quis fazer dos senhores pessoas nas quais eu quisesse impor as minhas verdades. Peço-os que entendam que amamos os senhores, assim como a todos os seres vivos em todos os universos. Estejam em paz. Mesmo dentro das diversidades que houverem, que virão, senhores, permaneçam em paz. Não entrem na frequência de guerras, brigas, desordens. Não entrem nessa frequência, porque os senhores poderão se adoecer. Permaneçam em paz. Deixem que quem de direito agir
permaneçam longe de conflitos, de desordens. Pensem nisso. Nós os amamos. Ficamos felizes em tê-los aqui.